Então, pessoal, bom dia. Muito obrigado por vocês participarem aqui dessa, dessa apresentação. E eu vou, antes, dar um estado atual das coisas, né? Então, essa apresentação nossa, considera-se que ela seja a primeira parte de outras apresentações. E eu convidei vocês, que são professores, para que o que a gente fale aqui seja algo útil no meio que a gente está, algo que nós possamos aproveitar na nossa atividade de professor. Então, por isso eu chamei só vocês, não só por serem professores, mas também por serem pessoas que eu confio na honestidade de vocês pelo que eu conheço de cada um. Ou seja, eu sei que vocês não estão colocando o tempo de vocês aqui à toa, que vocês de fato têm interesse e que são pessoas compromissadas com objetivos honestos. Então, essa parte um, ela trata do seguinte: a missão do professor. Ou seja, a gente compreender qual é a nossa missão. Isso é uma coisa que faz parte da vida intelectual que todo professor obrigatoriamente tem que ter. E é, nós vamos ainda tratar de outras partes dessa apresentação, ou seja, nós teremos outras apresentações que vão complementar esse conteúdo de forma cada vez mais, vamos dizer, pretensamente edificante, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: compreender o estado atual das coisas. Nós damos aulas para universidade, ensino médio, ensino técnico, então nós temos que entender o estado atual das coisas que motivaram essa apresentação, né? Então, o que a gente vê hoje no nosso país? Na verdade, a gente vê no nosso país e no mundo. Isso aqui é um cenário que a gente vê hoje no nosso país, né? Ou seja, a gente vê alunos tendo uma grande preocupação em se manifestar politicamente, fazer atos de protesto contra coisas que não necessariamente vão trazer um bem interior para eles ou para a própria sociedade, ou que sejam interesses dos próprios estudantes, né? Ou seja, a gente vê estudante apoiando greve, que é uma coisa que não tem como uma greve ela favorecer um estudante, né? Principalmente nos termos que a gente vê hoje em dia aí. Então a gente vê toda sorte de grupos de sindicatos, militâncias políticas, partidos políticos. Essa imagem aí é bem emblemática para isso, né? Porque você vê bandeira de partido político, de agremiação estudantil, sindicato, e você vê todos eles juntos aí, né? Numa manifestação com muitos estudantes. Alguns estudantes aí têm até barba branca, e a gente vê que isso daí tem toda a cara de uma instrumentalização, né? E a gente começa a ver pautas como feminismo, como nessa placa aí, né? A educação será feminista ou não será. Não será educação, né? Por uma educação não sexista, ou seja, assume-se que a educação ela é sexista. Agora, quando que a gente percebeu isso, né? Quando que essas coisas que são levantadas em placas, em protestos, nas vozes de muitas pessoas aí, quando que essas coisas elas foram percebidas pelas pessoas como verdade? Será que elas são verdades? Será que esse movimento que a gente está vendo está trazendo coisa boa para a gente? Então aqui eu estou mostrando coisas que a gente vê como levadas para frente por alunos. Será que isso é espontâneo mesmo? O que a gente passou a ver dentro das universidades após esse movimento?
Isso aqui é um tipo de coisa que a gente vê dentro das universidades, né? Que está completamente alinhado com aquele tipo de manifestação que a gente viu ali. Então você vê, enquanto as pessoas levantam as placas lá pelo feminismo, aqui essa é a forma que elas têm de praticar aquilo que elas protestam em favor naquelas manifestações ali. Eu me lembro até de uma foto que o Paulo me mostrou certa vez do Centro de Artes lá do FRJ, que era algo parecido com isso daqui, né? Mas sem as pessoas. E a gente vê isso descendo, ou seja, aquele slide anterior eram pessoas mais velhas, em uma universidade. Mas a gente vê isso em escolas também. Você vê, isso aí é uma escola estadual. A gente presenciou aquele momento da ocupação. A nossa escola teve isso. Então, olha só onde as carteiras estão, né? Elas não estão nas salas de aula. Elas estão sendo utilizadas para fazer barricadas, pichação, vandalismo. E isso dentro da escola, em um ambiente onde seria inimaginável ver isso. O que mais a gente vê dentro das escolas? Tráfico de drogas, cultivação de drogas, tráfico, né? Ou seja, você vê negócio sendo feito a maquininha de cartão de crédito ali. Muito dinheiro, balança para pesar droga, etc. Tudo isso a gente vê no Brasil. Isso tem no mundo inteiro, mas a gente vê especialmente no Brasil. Mas qual a origem disso? Como que isso começou? Não sei se vocês conhecem, mas existe uma coisa chamada a Revolução Cultural na China, que quando Mao Tse-tung estava no poder, através do Partido Comunista, e as políticas comunistas começaram a não dar os resultados prometidos, como sempre, ele começou a criar uma espécie de uma perseguição à população através de doutrinação das juventudes. Então, coisas que foram feitas lá, por exemplo, a juventude, se você atender algumas das necessidades que eles têm mais próximas dos instintos deles, ou seja, sexo, liberdade para fazer o que bem entender, mesmo que seja fora da lei. Se você der essas coisas à juventude, você consegue dominá-la, né? Porque o jovem ele tem um grande apreço pela autoridade. Tanto é que o jovem geralmente ele se rebela contra aquele que ele sabe que não vai causar nada à liberdade dele, ou seja, ele se rebela contra o pai, a mãe, se rebela contra o professor, porque esses estão ao lado dele. Ele sabe que esses não lhe farão mal, mas geralmente o jovem ele faz de tudo, todos os ritos de iniciação possível para entrar em um grupo onde ele seja aceito por aqueles que sim podem destruí-lo. Então, Mao Tse Tung trabalhou com isso. E os professores que foram vistos como contra esse tipo de coisa foram humilhados em praça pública e executados. Então eles eram colocados assim, com placas no pescoço, com os crimes contra a revolução escritos ali. Isso tem um grande peso cultural para eles, né, na cultura deles. Cuspidos, apedrejados e mortos. E a esses jovens foi dado poder de polícia. Eles podiam entregar os próprios pais e entregar os pais para o regime e falar: olha, o meu pai, o meu professor, ele não um bom revolucionário. E nas situações onde o regime precisava de muito metal, por exemplo, eles entravam nas casas das pessoas, pegavam geladeira, obturação, pegavam de tudo para poder alimentar a indústria. Foi nessa época que a China conseguiu fazer a bomba atômica, etc. E tudo isso com a ajuda dos jovens. Os jovens entregavam os próprios pais, entregavam os próprios professores. Eram usados como massa de manobra.
Então, isso aqui é uma foto emblemática da Revolução Cultural Chinesa, feita utilizando essencialmente os jovens. Então, os jovens, eles são facilmente moldáveis. Então, veja essa foto aí, né, do punho em riste. Então, existe o famoso livrinho lá do Mao Tse Tung, o livro vermelho, aonde ensinava todas essas coisas. Então, você vê aí, ó, 50 anos da Revolução Cultural. Isso é comemorado, ou seja, a Revolução Cultural que causou essas imagens que eu acabei de mostrar para vocês, ela é comemorada hoje dentro das universidades. Mas o que isso tem a ver com o Brasil? Por que eu estou trazendo todas essas coisas? Mostrei fotos de manifestação, ocupação, foto de universidade no Brasil, de repente eu linko com a China. E o que isso tem a ver com o Brasil? Vocês sabem muito bem, vocês são mais novos, fizeram prova para professor, com certeza sabem quem é Paulo Freire, né? Patrono da educação do Brasil. Isso daqui eu retirei do livro de Paulo Freire. Esse trecho aqui do livro Pedagogia do Oprimido. Então notem que Paulo Freire fala: para o educador educando, ou seja, já surge uma nova expressão. Professor agora é educador educando. Ele assume uma natureza dupla aí, né? Dialógico, problematizador. Vocês já estão vendo aí várias expressões comuns hoje em dia, né? O conteúdo programático da educação não é uma doação ou uma imposição, ou seja, o professor, ele não vem dotado de todo o conhecimento para passar para o aluno. Um conjunto de informes a ser depositado nos educandos, ou seja, como se fosse uma coisa tirânica, o professor ensinar as coisas. Mas a revolução organizada, ou seja, o objetivo da educação é a revolução, não é ensinar as coisas aos alunos. Sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que ele lhe entregou de forma desestruturada, ou seja, o que o professor, que ele chama de educador educando, faz é servir a revolução, pegando os anseios do povo, que o povo não sabe quais são, organizá-los e entregá-los ao povo. Ou seja, ele chega para os alunos para ensiná-los aquilo que eles querem, porque eles não sabem aquilo que eles querem. Então eles precisam que alguém os ensine aquilo que eles querem de forma organizada. E aí ele coloca uma referência. Quem é a referência? Mao Tse Tung. E ele coloca em francês. Eu traduzi aqui para vocês e o que isso diz. Você sabe que eu proclamo há muito tempo. Precisamos ensinar às massas exatamente o que recebemos delas com confusão. Ou seja, Paulo Freire, patrono da educação do Brasil, utiliza Mao Tse Tung, o pai da Revolução Cultural, como referência. Isso é só um trecho. Ele faz isso em outros trechos também e com outros ditadores também. Então, esse é o status atual. Nós não vamos ficar falando disso na nossa apresentação. Isso é para vocês terem ideia da urgência que esse assunto tem. E aí, pensando em como a gente melhorar o estado de coisas que a gente tem, eu fui procurar referências virtuosas, ou seja, eu mostrei para vocês as referências sobre as quais o status atual das coisas estão fundamentadas, que é o quê? Paulo Freire, Livro Vermelho de Mao Tse Tung, Revolução Cultural, Revolução Socialista. Essas são as referências do nosso status atual. Agora eu trago para vocês as referências sobre as quais eu resolvi estudar. Algumas ainda estou estudando, outras ainda não coloquei aqui, mas ainda estou estudando. Isso não para. Referências que eu considero virtuosas. Vocês podem fazer o julgamento de vocês. E vou mostrar para vocês. O primeiro conjunto de referências eu fui buscar lá na Idade Média.
que são as 7 artes liberais. Ou seja, eu fui ver o seguinte, como aqueles grandes nomes que nós conhecemos da ciência, como eles estudaram, como eles aprenderam. Porque, afinal de contas, se nós temos coisas boas na sociedade de hoje em dia, na academia de hoje em dia, alguém nos trouxe isso. Então, quem nos trouxe? Nada mais justo do que aprender com os antigos também. Então, essas são as 7 artes liberais: o trivium e o quadrivium. As primeiras 3 artes liberais, elas dão habilidades fundamentais para que a pessoa possa aprender qualquer coisa. As respectivas 4 artes liberais te trazem uma ótica através das quantidades a respeito das coisas que tem à nossa volta. E quem estudava assim? Bem, esse foi o estudo através do qual os grandes escritores, os grandes cientistas foram educados, aqueles que deram as bases da ciência e da academia que a gente tem hoje. Ou seja, isso fazia parte da vida de todos aqueles que estudaram ao longo da Idade Média. Na Idade Média, é entre ano 500 e 1400, aonde hoje, nesse ensino moderno, muitos dizem que foi uma época das trevas, né? Que as mulheres eram muito sacrificadas. Nessa época, foi a época em que o paganismo foi minado, né? Cada vez mais acabado. As mulheres, para se ter uma ideia, na Roma Antiga, fazia-se festas em ode aos deuses pagãos, de modo que as pessoas tinham relações sexuais entre si, em grupos, e as mulheres engravidassem e não se soubesse de quem eram os filhos, porque assim você não teria famílias para poder lutar contra o Estado. Na Idade Média, esse tipo de coisa acabou, esse tipo de coisa foi execrado. E as mulheres, elas basicamente tinham 2 caminhos: elas ou iam para a escola ou ficavam em casa. E os meninos, eles ou viravam soldados ou padres. Ou seja, menino que estudava era só aquele que ia virar padre. A mulher não necessariamente. Então as mulheres estudavam sim, e muito, né? Você vê até aí nessa imagem do quadrivium, sempre tem várias figuras femininas, né? Então, é, até hoje aquela ideia de escola de artes é escola de artes no sentido medieval, não são artes cênicas, são artes liberais. Então as 7 artes liberais, elas estão lá no trivium, que são o quê? A lógica, gramática e retórica. O que o trivium ensina? Ensina as habilidades que você precisa para você se tornar um bom aprendedor. Ou seja, você conseguir saber o que você diz de forma estável, ou seja, você conseguir expressar de maneira escrita as suas ideias através da gramática. E se você escrever aquilo 1000 vezes, todo mundo vai entender, porque existem regras que regem a gramática. A retórica, para que você se expresse de maneira que prenda a atenção das pessoas, e a lógica, de modo que você expresse as suas ideias, escreva e fale de maneira consistente, que aquilo tenha uma estrutura que internamente as coisas estejam ligadas e elas tenham um valor entre si. Então isso faz com que a pessoa esteja pronta para aprender sozinho, sempre pensando na liberdade, nunca em prender alguém em alguma coisa, nunca em você esperar alguém te ensinar alguma coisa. Então isso dá a base para você aprender outras coisas. E aqueles que querem aprender mais sobre o mundo, sobre as coisas que estão à sua volta, vão para o quadrivium, que são formas de ter métricas das quantidades daquilo que está à sua volta. Então você estuda aritmética,
onde você estuda as proporções, a geometria, quando você estuda as dimensões, a música, quando entra a figura do tempo. A ideia de dinâmica para a gente, hoje em dia, ela vem da música, porque você tem coisas... A música ela não existe fora do tempo. Existe a figura do tempo, existe a duração. Então, a música, do ponto de vista medieval, é a dinâmica. E a cosmologia, que é como você enxerga o espaço, né? O movimento dos astros, etc. Então, essas são as outras artes liberais, onde você só aprende se for livre. No mundo que a gente tem hoje, que é o mundo do ensino e não da educação, são coisas diferentes, né? Existe o ritual da presença. O aluno tem que estar dentro da sala de aula, você cobra a presença dele. Então, você mata o aprendizado. Por quê? Porque se a pessoa não for livre, ela não aprende. O aprendizado, ele deve obrigatoriamente ser voluntário. Então, quando as pessoas dominavam essas 7 artes liberais, elas iam para as 3 artes liberais superiores, que eram o direito, a teologia, que incluía a filosofia também, e a medicina. E é por isso que até hoje a gente chama médico de doutor, porque ele é essencialmente profissional liberal, advogado também, porque o médico ele pode atender o pobre e cobrar pouco ou nada, pode atender o rico e cobrar muito, ou pode não cobrar nada por aquilo que ele faz. Ele é livre. Até hoje a gente tem isso na nossa sociedade. E por isso que arquitetos, engenheiros não são, porque arquitetos e engenheiros geralmente são de... você tinha até prisioneiros que faziam esses trabalhos, né? Porque era uma espécie de capataz e misturado com projetista. Era uma profissão iliberal, ou seja, prendia a pessoa a obrigações, ritos de iniciação, salários. Tudo isso criava obrigação e tirava a liberdade, né? Então, a- a- por isso que a gente chama médico de doutor até hoje, né? Então, essa é, é a base mais antiga que eu fui buscar. Isso tudo aqui é muito mais antigo do que o que eu falei um pouco antes, de revolução cultural, etc. Nem compara. Agora, a gente já está vendo a gente pode comparar os resultados dessas duas coisas, porque essas 7 artes liberais, elas são habilidades desenvolvidas ao longo de séculos. E aquelas outras coisas que eu falei que a gente já está vendo os resultados, em ocupação, tráfico de droga nas universidades, etc., isso é de agora, do início do século XX. E nós também já estamos vendo os resultados. E eu fui mais além. Eu estudei um livro chamado A Educação da Vontade, de Jules Payot, e outro chamado A Vida Intelectual, que é o que deu o nome dessa apresentação. Esses livros eles falam uma série de comportamentos, de práticas que se deve fazer para se ter uma vida intelectual, para se educar à vontade, ou seja, para você conseguir concentrar a sua atenção em coisas virtuosas, coisas que são edificantes. E como os grandes cientistas fizeram isso. Eles fizeram um estudo extensivo e mostraram isso daí. E esses livros são espetaculares. A ideia é que ao longo dessas apresentações que eu vou fazer, a gente coloque isso sistematizado para que nós nos tornemos bons professores, capazes de educar grandes alunos. Então, essa é a nossa é o status, ou seja, mostrei para vocês o status que a gente está, quais são as referências dos pontos que a gente tem hoje e quais são as referências que eu estou levando em consideração para o que eu proponho aqui para vocês. Então, o escopo da nossa apresentação é, primeiro, a missão do professor. A gente entendeu o que é a missão do professor, entender o professor como condição inicial, saber quais são os limites do professor e um prelúdio da parte 2 da apresentação. Então, vamos lá. Qual é a missão do professor? É ensinar? Aí tem a ver com o tal do ensino, né? E não educação. É aprender? Bem, vocês já viram ali a tal da expressão educador educando, né?
É treinar, que é uma coisa que tem muito a ver com o ensino técnico, né? É conquistar, ou seja, eu tenho que correr atrás daquele aluno que é rebelde, que não quer aprender, eu tenho que resgatar aquele cara. Será que isso é função do professor? Ou é tornar o aluno mais inteligente? Bem, é ensinar? Bem, nós aprendemos sozinhos. Ou seja, poucas horas, todo mundo que estuda, e vocês foram ótimos alunos, vocês sabem disso. Poucas horas de, de, um, de uma dedicação honesta ao estudo de um determinado tópico vale muito mais do que semanas de aula, de quando o seu professor não tem disposição, ou ele pode ter toda a disposição de te ensinar, mas você não tem a disposição de aprender. Você aprende muito mais sozinho. Por que eu coloquei essa foto aí? Esse homem, vocês conhecem muitos dos resultados dele. Ele, ele foi um grande autodidata. Quando era novo, ele foi um dos melhores alunos de toda a Inglaterra. O tio dele vocês com certeza conhecem, é o Wheatstone, foi o da ponte de Wheatstone, foi o tio desse cara aí. E ele abandonou a escola. Abandonou a escola e começou a estudar sozinho, né? Após ter sido um dos melhores alunos de toda a Inglaterra, ele resolveu estudar sozinho e escreveu um livro que tornou tratável tudo aquilo que James Clerk Maxwell havia ensinado a respeito de eletromagnetismo. Então ele fez um tratado de eletricidade e magnetismo. Aplicou bastante o cálculo operacional. Muitos criticavam aquilo que ele fazia, diziam que era demasiadamente informal, mas ele estudava muito, aprendeu muito e nos ensinou muitas coisas a respeito de eletromagnetismo, a respeito de matemática, a respeito de equações diferenciais. E vocês usam muito uma função dele e vocês usam muito um método que ele usava. Esse cara é o Oliver Heaviside. Vocês conhecem a famosa função degrau ou função de Heaviside. Foi ele quem criou. Vocês estão muito acostumados e até ensinam os alunos a pegar as equações diferenciais, utilizar de maneira operacional transformada de Laplace para encontrar a solução. Quem fazia isso era ele, e era muito criticado por isso. Esse cara ele era um excelente autodidata. Oliver Heaviside, há uma prova disso, né? Existem vários outros. Então, com uma dedicação honesta, nós aprendemos muito mais do que com horas sentados diante do professor, até mesmo porque as pessoas têm ritmos diferentes. O professor está aí para aprender. Eu coloquei essa gravura aí da sala de aula moderna, né? Ou seja, não tem ninguém na frente de ninguém. E o professor, ele não está em um púlpito no local mais alto, ele está rodeado pelos alunos, ele está no centro, ele está dominado pelos alunos. E os alunos estão um ao lado do outro, não tem ninguém na frente de ninguém, todos são iguais. Logo, se todos são iguais, o professor não necessariamente ele ensina, mas ele também aprende. Bem, isso daí é Paulo Freire. Então, eu digo que o professor não está aí para ensino, muito menos para aprender. Isso não é a missão do professor. Claro que o professor ele ensina várias coisas. Ele também aprende várias coisas, mas isso não é a missão dele. Ele está aí para treinar. Isso é um dos males do ensino técnico. Achar que o professor é um mero instrutor. Ele está aí para poder ensinar como você segura um ferro de solda, como você bate um martelo, como você liga uma máquina e criar pessoas aptas a servir um grande esquema empresarial, um grande esquema político, ou seja, pessoas simplesmente treinadas em técnicas e capazes de executar essas técnicas ao bel prazer de qualquer um que lhes dê um salário. Eu também
Não creio que essa seja a missão do professor. A missão do professor é conquistar, ou seja, você tem que pegar aquele aluno que não quer, sentar do lado dele e ficar: Pedrinho, você tem que querer aprender, você não pode fazer isso, vem cá, você tem muito talento, você pode. E deixar Joãozinho de lado, porque Joãozinho já quer. Você não precisa resgatá-lo, você não precisa conquistá-lo. Eu coloquei uma foto aí de uma unidade prisional, né? De detentos tendo aula aí, né? Você acha que esses detentos aí, eles foram parar na cadeia porque eles não tiveram aula? E eles estão na aula porque eles querem ou porque eles vão ter redução de pena? Então, eu também não creio que isso seja uma missão do professor, conquistar. Ele até pode, mas isso não necessariamente é uma missão dele. Isso não tem que partir dele. Tornar o aluno mais inteligente? Sim, é nisso que eu estou fundamentando. A nossa missão, enquanto professor, é tornar os nossos alunos mais inteligentes. Então, eu tirei isso da minha cabeça? Alexandre, você tirou esse negócio da sua cabeça? Não. Lembrando, eu tenho como referências os grandes, eu tenho referências de séculos. Então eu fui procurar coisas que respaldassem isso. Nada melhor do que exemplo. Então peguei alguns exemplos aqui para mostrar para vocês. Esse homem aí da esquerda, Edward Ralph, com certeza vocês já ouviram falar do, do teorema de Ralph e Hurwitz, critério de estabilidade de Ralph. Foi esse homem aí que criou isso. E muitas outras coisas que vocês não ouviram falar. Ele criou também. Ele foi um grande acadêmico, foi um grande cientista e teve alunos espetaculares. Eu aconselho vocês a procurarem saber quem foram os alunos de Ralph. George Stokes, as equações de Navier-Stokes do movimento de fluidos. Teorema de Stokes, todo mundo já estudou isso lá em cálculo 3, né? Cálculo vetorial. Grande Stokes. Então coloquei em negrito só coisas que provavelmente vocês conhecem ou já ouviram falar. Mas vejam que eles criaram muitas outras coisas. Arthur Cayley, o teorema de Cayley-Hamilton. Quem já estudou controle moderno sabe muito disso. Teoria dos grupos. Técnicas de controle mais avançadas usam bastante isso. Então, também foi um grande. William Thomson. William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin. Então, Kelvin, com certeza vocês conhecem, né? Ele é até uma unidade. O nome dele é uma unidade. E aí eu tive que reduzir o tamanho da fonte para caber alguns dos feitos dele, né? Até o teorema de Stokes tem participação dele. Grande Lord Kelvin. Por que eu estou mostrando essas pessoas? O que eles têm em comum? Eles foram grandes professores? Sim, alguns deles foram grandes professores, com certeza. Mas o que eles têm em comum é o seguinte: eles foram todos alunos deste cara, William Hopkins. William Hopkins, ele era conhecido na Inglaterra como Wrangler Maker. O que é um Wrangler? É o melhor aluno da sua geração da universidade, especificamente nos tópicos, né, de matemática. Não sei se isso era aplicado em outros tópicos. Ele era conhecido como Wrangler Maker, ou seja, ele era conhecido como aquele que criava grandes alunos. Os alunos que passavam pelas mãos dele eram elevados a postos altos, ou seja, a postos altos. Ele conseguia transformar as pessoas, ou seja, ele conseguia tornar as pessoas mais inteligentes. Claro que todas as pessoas que eu mostrei, elas eram brilhantes, mas elas foram transformadas em Wrangler porque passaram pelas mãos de William Hopkins. Por isso que ele era conhecido como Wrangler Maker. Tem uma estatística enorme, ele criou acho que quase que 30
Wranglers. Então isso aí é uma coisa espetacular. E não só criou Wranglers, como pessoas que se tornaram, depois disso, grandes cientistas também, grandes professores. Todos aqueles feitos que eu acabei de mostrar a vocês, eles foram atingidos após eles serem formados nas universidades. Então, o professor foi o pontapé inicial. Ele ajudou a transformar as pessoas mais inteligentes. Então, aqui eu tenho uma expressão de um dos grandes alunos deles, que falava o seguinte sobre o Hopkins. Hopkins, para usar uma expressão de Cambridge, é um tijolo. Essa expressão é um tijolo só faz sentido lá para eles, né? Deve fazer uma que eu traduzi aqui ao pé da letra. Conta histórias engraçadas relacionadas a problemas diferentes e não é de maneira alguma um acadêmico clássico pedante. Olha só, pensem na imagem de professor universitário que a gente tem hoje, que é o quê? É o cara intocável, é o cara pedante, é o cara que o título dele está acima de tudo. William Hopkins, que, que criou, que fez várias pessoas serem mais inteligentes, não era um acadêmico clássico pedante. Fala-se das histórias engraçadas dele, relacionadas a problemas diferentes. Note que ele transformou grandes caras na área de matemática, que foram grandes físicos também. E se fala de histórias engraçadas relacionadas a problemas diferentes. O que ele estava fazendo? Ele estava abrindo possibilidades nas mentes dos alunos deles. Essas possibilidades ajudavam esses alunos a serem mais inteligentes, né? Então, continuando, ele nos sacode em um ritmo esplêndido e transforma a matemática em algo que não é um assunto seco, entrando completamente em sua metafísica, ou seja, ele ia nas questões mais profundas da matemática. Ele não ensinava como fazer uma conta. Ele não escrevia uma fórmula no quadro e fala, essa é a fórmula tal de fulano de tal. Não. Isso você faz sozinho. Então o aluno diz, eu nunca gostei tanto de nada antes. Isso é um professor. Pega uma pessoa que já tem uma predisposição natural e eleva ela a um patamar ainda maior, mostrando pontos de vista que são transcendentes, que ultrapassam o quadro e o giz, que ultrapassam a álgebra. Isso é um professor. Esse é um chamado maior que o professor tem. Então a gente tem que imaginar um professor como uma condição inicial. Ou seja, Hopkins fez tudo isso, fez essa transformação enorme. Mas as capacidades humanas são tão grandes que aqueles alunos foram muito além. Então separei mais um aluno dele, só para poder mostrar que isso é só uma condição inicial. Maxwell, James Clerk Maxwell, das equações de Maxwell, foi um dos alunos de William Hopkins. Olha o que Maxwell fez. Aqui, nessa lista, a gente nem tem o paper de Maxwell chamado On Governors. Esse paper, ele é conhecido como o primeiro paper de controle. Foi o que fundou a teoria de controle. Isso nem está entre as maiores contribuições de Maxwell. Só que Maxwell tem uma coisa curiosa. Ele foi colega de Ralph. Ele foi Wrangler junto com Ralph. Só que Ralph foi acima dele. Foi ainda superior a ele. E quando Ralph viu esse paper dele, On Governors, fazendo análise de estabilidade de sistema de segunda ordem, Ralph falou, então para a terceira, quarta, quinta ordem, daí para cima, eu consigo fazer, ué. Se eu sou o Wrangler número 1, o Wrangler Senior. E aí então Ralph demorou 6 anos para conseguir fazer o critério de estabilidade. Eu tenho o livro de Ralph. Não saiu na primeira edição esse critério, né? Então Maxwell foi um dos alunos. Então o professor é só uma condição inicial, ou seja, você não necessariamente é o melhor aluno da turma.
E se você não for o melhor aluno da turma hoje, isso não quer dizer que você não vai ser amanhã. Então, essa é uma comparação de Ralph com Maxwell, é espetacular. Maxwell é muito mais conhecido, teve resultados muito mais expressivos do que Ralph. E foram alunos do mesmo professor. Ou seja, a evolução não termina. O professor tem que saber que ele é uma condição inicial. Ele não pode querer uma eterna gratidão dos alunos. Ele tem que entregar aos alunos aquilo que ele entrega, mas sem esperar nada em troca. Então, isso vai criando um ciclo virtuoso. Exemplo de ciclos virtuosos, voltei muito antes ainda, antes de Cristo. Ciclo virtuoso, professor brilhante, aluno prodígio. Professor brilhante, Sócrates, aluno prodígio, Platão. Professor brilhante, Platão, aluno prodígio, Aristóteles. Professor brilhante, Aristóteles, aluno prodígio, Alexandre Magno. Olhem só, essas pessoas, elas viveram em torno de 300 anos antes de Cristo. Ou seja, há mais de 2.300 anos. E isso já se validava. Será que existia um plano nacional de educação na Grécia, nessa época? Será que existia um livrinho de Paulo Freire na época? Será que existiam máximas da Revolução? Será que existia ocupação de escolas, manifestação? Não existia nada disso. Mas existia o quê? Pessoas que querem aprender ficavam próximas de pessoas que querem ensinar. E a gente começa a ter o principal, que é o quê? O convívio do aluno com o professor. E aí que me faz lembrar dos limites do professor. Quais são os limites do professor? Bem, para deixar bem claro, aquela imagem do professor ter que correr atrás de um aluno e conquistá-lo e não ter que se preocupar com o aluno mais interessado. Eu sou completamente avesso a isso. Mas isso não é uma opinião minha. Eu trouxe aqui o maior professor de todos para mostrar isso. Nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes a gente tem episódios na Bíblia, no Novo Testamento, onde está lá Nosso Senhor como professor, que é uma grande dádiva para nós. A gente olhar Jesus como engenheiro é uma coisa meio difícil, né? É mais fácil a gente olhar para Deus enquanto criador como engenheiro. Tanto que o documento mais antigo de especificação que se tem, mais bem feito, é Deus falando para Noé como ele deve fazer a arca de Noé. Mas enquanto professor temos grandes exemplos de Jesus Cristo. Enquanto ele está ensinando as pessoas através de parábolas de forma muito didática, sempre tem ali os fariseus. Pessoas que querem pô-lo à prova, querem testá-lo. Ou seja, pessoas que não acreditam no professor, não têm honestidade de propósito, elas estão ali buscando um defeito, elas não estão ali para aprender, não têm sinceridade e não têm interesse. Elas querem colocá-lo em apuros. Então, quantos episódios tem que aparece o fariseu e faz uma pergunta como uma pegadinha? E o evangelista sempre diz: Jesus, conhecendo a dureza de coração, conhecendo as intenções, porque era Deus, né? Então ele conhecia tudo isso. Nós não conhecemos isso. Ou seja, ele sabendo que essas pessoas estavam mal intencionadas, que essas pessoas não queriam aprender, que elas não estavam dispostas a aprender, ele já ia lá e cortava eles. Ou seja, nós não temos a obrigação de corrermos atrás dos alunos. Historicamente, é o aluno que tem que buscar o professor. Aquele aluno que é o mais interessado, que busca mais o professor, que tem o maior interesse em aprender, é para esse aluno que o professor tem que dedicar toda a sua energia. É esse aluno, notem que isso é tão natural
que vocês sabem que são esses alunos que mais motivam os professores. Você pode ter uma péssima turma, mas se há um aluno ali que tem um objetivo sincero, honesto, é interessado, você vai preparar a aula para ele. Você vai preparar os exercícios para ele. Os outros vão até se valer disso daí. Mas ele é o seu grande motivador. E ele deve ser o seu grande motivador. Senão, o que que a gente faz? A gente começa a criar um reino de mediocridade. A gente começa a baixar o nível da educação, correndo atrás daqueles que não querem e prejudicando aqueles que querem. Então a gente deixa de criar os grandes wranglers. Imagine se William Hopkins tivesse dado mais atenção aos piores alunos e os melhores alunos tivessem ficado relegados. Imagina se Ralph tivesse se tornado um comerciante, se Maxwell tivesse se tornado um caixeiro viajante, algo do tipo, porque o seu ímpeto por aprendizado, a sua fome, não tivesse sido polida por um professor que soubesse que a sua missão era tornar as pessoas mais inteligentes. Então, gente, isso finaliza a nossa apresentação de hoje e eu dou um pequeno prelúdio da segunda parte. Segunda parte a gente vai para as origens. Coloquei aqui o quadro do Gênesis, né, para lembrar das origens. Então nós vamos falar sobre quais são as nossas motivações, por onde nós devemos começar se queremos ser professores altamente virtuosos e com capacidade de criar wranglers, ou seja, de criar uma nova geração de alunos altamente capazes, grandes alunos, alunos muito melhores do que nós, muito mais capazes do que nós e que sejam a base de uma nova cultura, de uma nova sociedade virtuosa. Não uma sociedade que vai culminar em jovens entregando seus pais, depredando, destruindo, acabando com as coisas, mas sim construindo coisas boas, coisas belas, coisas verdadeiras. Habilidades e pequenas mágicas que eu coloquei entre aspas aqui, né? Ou seja, de como você perceber quem são esses alunos, como você se comportar com esses alunos para você atraí-los, como você fazer com que essas grandes qualidades sejam potencializadas nesses alunos, como você fazer tudo isso de forma natural e, ao mesmo tempo, utilizando pequenos métodos para isso. Cuidados que devemos ter para nos defender de criar um ambiente enquanto professor que seja monótono, que não seja virtuoso, que não seja edificante, que no final das contas vai acabar fazendo com que o professor chegue ao fim da carreira como sendo o quê? Eu fui quem? Eu fui alguém que entrou todos os dias na sala de aula, recolheu um salário e não fez ninguém ser mais inteligente. As pessoas têm diplomas e têm empregos. Qualquer outro poderia fazer isso. E como a gente mede esses resultados? Como a gente sabe se isso que a gente está fazendo está dando certo? Então é sobre isso que a gente vai falar na próxima apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, algum comentário. Estou à disposição. Podem abrir o áudio e fazer as interações de vocês aí. Ou podem escrever também aqui no chat se não quiserem falar. Pode falar.
Ótimo, Paulo. Muito obrigado, é isso mesmo, né? A gente não pode perder isso daí. E o interesse aqui não é quantidade. Eu chamei as pessoas aqui porque, de fato, foi aquela introdução que eu fiz, né? Confio em vocês e tal. Mas se eu estiver enganado com, assim, que isso não, se por acaso não tivesse sido interessante para alguém, é, o ideal é que fiquem as pessoas que estão realmente vendo valor nessas coisas que a gente está falando aqui, porque nós precisamos de qualidade. Então, seria espetacular se vocês estiverem vendo valor, a gente continuar. Da minha parte, disposição total em fazer isso e partir logo para os próximos passos. Então, se alguém tiver mais algo a comentar, pode falar. Se não quiser, pode escrever aqui no chat também que eu leio. Vou dar mais um minuto aí para alguém se manifestar. Caso contrário, a gente encerra. Alô? Oi? Oi, Alexandre, Gabriel Sorino. Oi, Gabriel. Só para falar que a apresentação foi muito boa. Eu, ao contrário do Paulo, eu não li o livro no quadrinho, mas já tinha conhecimento, eu tinha lido A Educação da Vontade, do Bayot. E os Excelente. livros viam o quão bom era se você puder acrescentar algum material do nosso tempo, da nossa época, um livrinho simples que me ajudou muito a ter uma outra visão sobre esse tipo de professor foi o Aprendendo Inteligência, do professor Pierre Luiz Piazzi. Eu já Uhum. emprestei ele para o Iago uma vez, e Uhum. também vai nesse sentido do dever do professor mesmo, fazer com que o aluno cresça em inteligência mesmo. Gostei, assim como o Paulo, é, gostei desse ambiente, desse cenário com a gente aqui. Tenho vontade de continuar e que a gente cresça mesmo essa partilha de informações boas para o professor, particularmente lá no meu trabalho lá em Pada. Muitas vezes é um cenário que não me ajuda muito a crescer nesse caminho, mas aposto que aqui a gente vai chegando num cenário melhor. É isso mesmo, Solina. É só o começo. Muito bem falado. Anotei o livro aqui e com certeza vou estudar também. Agora eu vou preparar a próxima apresentação e volto a falar com vocês quando eu tiver ela pronta. Tá, beleza. Então, pessoal, o Solino deixou aí o link até do livro, né? Então, vocês podem clicar aí e ele puder colocar lá no nosso grupo também, lá do WhatsApp, vai para quem tiver interesse também vai ser legal. E eu com certeza vou comprar. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus e vamos para frente. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Alexandre. Falou, tchau. Obrigado. Valeu, tchau. Valeu, Alexandre. Obrigado. Falou, obrigado, Iago. Falou. Tchau, Karina. Fábio, tchau.